você possa declarar junto conosco que Ele é exaltado, que Ele é digno, que Ele é o Rei, que Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor, Ele deseja ouvir hino de louvores a Ele, exaltação a Ele. Então que nesse momento que você reservou para falar com Ele, que você possa o exaltar, que você possa o louvar junto conosco. Aleluia, Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltar o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. E Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. E Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Para todos sempre exaltado neste lugar, em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Quando o meu eu e o meu
como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, só a igreja. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nas águas do Aleluia. teu amor. Me purifica. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor.
Glória a Deus. Senhor Deus, Tu és santo, Deus. E nessa canção que iremos entoar agora, o Senhor declara que Ele abriu mão da Sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele fez tudo isso porque Ele te ama. E que nessa noite você possa quebrar qualquer ponte com o passado, qualquer aliança com o passado, tudo aquilo que não te deixa ir além com o Senhor, tudo aquilo que ainda te prende, tudo aquilo que ainda te impossibilita de ir adiante, de ir mais profundo, de ir mais perto do teu Deus. Nessa noite, não sei se você percebeu, mas os louvores eles se completaram a respeito de entrega. Então que nessa noite você possa se entregar por completo. O Senhor quer te ter por completo. Senhor Deus, esvazia-nos de nós por completo, para que possamos te ter por inteiro, Senhor. O Senhor quer te ter por inteiro. Ele tem um plano para a tua vida, que é bom, perfeito e agradável como a sua vontade. Então que nessa noite você possa desconectar do passado, que você possa quebrar as pontes com o passado, que você possa tirar, desatar todo o nó que ainda existe, que você possa te entregar por completo para o nosso Deus. Em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias para suportar o id. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. Eu afundei meus barcos no lugar. Declare. Eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias para suportar o id. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai.
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde? Aleluia, declare. Pra onde iremos? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Sou totalmente teu. Declare, declare. Aleluia. Fui contemplado em pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, em ser um com você, ser um com você. Glórias a Deus, aleluia. Tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Poxa, vou abusar um pouquinho, tá, gente? Pode sentar, tá bom? Domingo, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória a Deus, obrigado, irmã Léa. Glória a Deus.
Obrigado a todos por terem vindo. Glória a Deus. Obrigado pela confiança, pelo carinho, pelo cuidado. Glória a Deus. Irmão Paulo, família, Deus abençoe. Sejam bem-vindos a todos. Meu paizinho, alemão, beijo. Glória a Deus. Vamos mais um. Fica sentadinho aí. Fecha teu olho. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Abra o teu coração. O louvor, ele é tão espiritual e ele é tão profundo que ele abre o céu para nossas vidas. A palavra depois, quando ela vem, ela fica tudo muito mais suave, tudo mais tranquilo, independente até de quem seja o pregador. É o ambiente, a atmosfera de adoração. Não é o pregador que faz uma boa mensagem, é o ambiente que faz uma boa mensagem. Porque a pessoa que não está preparada para ministrar uma palavra de Deus, ela deveria entender que não é o chamado, ou não é o tempo, ou não é o propósito. Mas entenda que todos são importantes no reino de Deus. Todos somos um corpo em Cristo Jesus. Então, fecha teu olhinho. Vamos exaltar esse Senhor, que é poderoso e maravilhoso. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos te agradecer nessa noite, Pai. Tu és o único digno de ser adorado, Pai. Obrigado, Jesus, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Confiamos em ti, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
a Deus. Só Tu és Deus, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, meu Pai. Glória a Deus. Te exaltamos, Pai, e bendizemos o Teu santo nome, Pai, para todos sempre, Deus. Nós estamos Te aguardando, Pai. Nós estamos Te aguardando, Senhor. Estamos nos preparando para se encontrar contigo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por um local desse aberto, Pai. Nós podemos Te adorar, exaltar o Teu santo nome. Nós não devemos se esquecer jamais, Pai, que foi pago um alto preço para que nós possamos estar aqui, Senhor, Te adorando e engrandecemos o Teu nome. Muito obrigado, Deus, que a Tua palavra vem de geração em geração, Pai, e ela nunca falhou e jamais falhará, Pai. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Estava de férias curtas, passei um pouquinho, já voltei. Vamos ver aí. Acho que acabou o dinheiro. Eu acho que eu vou quinta-feira, eu tô aqui. Glória a Deus. É assim mesmo, né? Mas me diverti bastante. Levei a família. Fui para Olímpia, né? Nunca tinha ido para aquele lugar, né? Então foi um lugar maravilhoso, foi um lugar bom. Com 2 filhas, agora eu passei a das crianças, né? Fui naquele Terma dos Laranjais, foi muito bom. Recomendo a todos, é um lugar familiar, um lugar gostoso, dá para aproveitar bastante. Tomei vários Red Bulls, né? Porque o lugar é muito grande e um dia só não conseguimos olhar tudo, mas foi benção, deu para curtir com as crianças. Descansar, estou descansando agora que voltei, né? Lá não dá para descansar, né? As crianças se divertiram bastante. Era essa a intenção, de ir para lá e fazer um momento agradável em família. A igreja exige muito da gente, né? E eu fui um pouco ausente no início aqui, né? Na preparação, então eu tinha me preparado para isso. Eu falei, não, quando eu sair de férias, realmente eu vou sair de férias. Então, eu me preparei para descansar. Então, foi muito bom. E agradeço a todos que na minha ausência, na ausência do pastor Alex, cuidaram de tudo. Eu recebi elogio de todas as pessoas que eu encontrei. Todas elogiaram que, na verdade, ninguém nem sentiu falta nem de mim. E nem do pastor Alex. Ninguém nem ligou. Falar assim... Foi muito benção, foi muito bom. Mas essa foi a ideia. No início dessa igreja, eu vou explicar algo para vocês. No início dessa igreja, a ideia foi sempre essa: que os pastores não fossem o centro, e sim tivesse uma equipe de pessoas abençoadas que nos desse orientações, que nos desse ajuda, que nos desse um apoio, mas não um apoio só moral. Paz, que benção que tu está aí. Não, é um apoio, as pessoas falam, as pessoas dão opinião, as pessoas exigem coisas nossas, pedem coisas para nós. Algumas não estão no nosso alcance, às vezes por uma questão financeira, outras é porque não é viável ainda, mas todas elas são ouvidas. A gente faz reuniões, né? Aproximadamente um mês e meio, nós nos reunimos como equipe de governo, discutimos alguns assuntos. E a gente está preparando líderes. Você que congrega neste lugar, você que está nos visitando, saiba de uma coisa: se eu ou o pastor Alex não estivermos aqui, vai ser a mesma coisa. Porque nós estamos preparando pessoas, nós compramos um curso de liderança para ministrar a palavra de Deus para esse povo. Então, não vai ter aquele distanciamento da presença de Deus, porque todos estão buscando. Nós cremos nisso, e por isso confiamos a igreja neles. Então, nós estamos preparando profetas, missionários, pastores, evangelistas, diáconos, estamos preparando. Então, você que está congregando conosco, vocês vão ver que tem bastante pessoas aqui ministrando. São os nossos irmãos em Cristo. É a nossa liderança, ministrando a palavra de Deus com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. E isso me alegra demais. Essa era a intenção
quando nós sentamos, pastor Alex, eu, a Kelly e a Ju, quando nós sentamos, tivemos essa ideia. Tem muita gente parada. Vamos fazer algo que as pessoas vão fazer a igreja crescer. Eles vão ser a igreja em movimento. Não ficar centralizado em um pastor, né, ou 2 pastores, mas sim ter uma equipe de liderança nos ajudando às tomadas de decisões. Então, eu agradeço a Deus, porque eu pude descansar. E sabendo que a igreja estava tranquila. As pessoas me perguntaram, tu viu o culto? Eu falei, eu não. Não deu tempo, né? Não deu tempo, porque era cansativo com as crianças, tinha que dormir cedo para acordar cedo. E a outra é que eu estava tão em paz que eu sabia que ia ser uma bênção, né? Eu não tenho redes sociais, eu não tenho. Passa no Facebook, né? Eu vou aproveitar até para avisar vocês. Nós temos Facebook, YouTube e Instagram. Vocês podem se inscrever lá, que essas mensagens, nosso irmão aqui, Moisés, de Renzo, ele prepara toda a edição aqui do culto. As besteiras que eu falo, ele corta e vai lá a mensagem. Vai lá a mensagem da palavra de Deus, tá bom? Se você não conseguiu acompanhar, vocês podem acompanhar pelo YouTube, tá bom? Digita lá, Comunidade Cristã, Caminhando com Jesus, vocês vão assistir os cultos que por algum motivo vocês não puderam estar conosco. Então vocês são bem-vindos a participar também do nosso culto online, né? Porque eu estou aprendendo a respeito de redes sociais, mídia, que existe uma igreja que não é física, é uma igreja online. Existem pastores ao vivo, não agora, nós não temos essa capacidade ainda. Mas eu creio que algum de vocês vão se levantar para nos auxiliar nessa questão. Pastores com um celular na mão, olha que loucura, gente. 2022, olha que loucura. E eu vi isso acontecendo. Pastores online, quando uma pessoa manda uma mensagem, que ela clica lá, que ela está assistindo online, já entra um pastor direto em contato com aquela pessoa, pega o telefone daquela pessoa, conversa com aquela pessoa, pergunta se ela precisa de um auxílio, de uma visita. Olha que loucura, gente. E isso é real, já está acontecendo. Então, em nome de Jesus, nós estamos nos preparando para esse dia. Para que a gente não fique para trás, mas que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Nós possamos usar a tecnologia da melhor maneira possível, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pessoas estão sendo alcançadas através da internet. Então a gente tem que invadir a internet, mandar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, para o nome do Senhor ser honrado e glorificado. Tá bom? Tem tanta coisa ruim lá, porque nós não podemos fazer a diferença e mandar uma palavra de Deus, né? Glorificar o nome do Senhor. Então, tem tanta coisa que não convém, tem tantas coisas que parece igreja, mas não é. Então, nós vamos lá fazer a diferença. De repente, tem uma visualização, 2 visualizações, nós não estamos focando em visualizações. Porque visualizações é só pagar e você consegue enviar para muitas pessoas. Mas nós estamos focando em quê? Tem uma mensagem de Deus para a sua vida naquele lugar. Amém? Vamos apresentar os nossos visitantes. Giovana, Deus abençoe, tá bom? Glória a Deus, fique à vontade. Lucas. Ah, irmão, tu não tá visitando mais não, sai fora, mano. Lucas, Deus abençoe, tá bom? Glória a Deus, deixei o cara vermelho, né? Pô, meu irmão é uma benção, ele mora aqui pertinho, né? Tá nos visitando, glória a Deus, Deus abençoe tua vida, tá bom? Obrigado por ter vindo, dá um abraço no pai, na mãe, tá bom? Na irmãzinha, glória a Deus. Rose. Ah, não, Rose, você. Glória a Deus. Ah, a esposa do nosso irmão Paulo também, né? Glória a Deus. Também, né? Não é mais visita. Glória a Deus. Fique à vontade, tá bom? Seja bem-vinda neste lugar. Elizabeth, a senhora já veio outras vezes? Seja bem-vinda. Essa casa é sua. É a casa do nosso pai. Fique à vontade, tá bom? Deus possa falar contigo. Que os louvores possam já ter alcançado o teu coração e que o Senhor te traga a resposta das tuas dúvidas, das tuas perguntas, o teu desejo de adorar e servir ao Senhor, que aqui possa ser um lugar de conforto,
Um lugar que você tenha paz e que você possa ter irmãos, possa ter irmãs mais chegados do que o próprio irmãos, parentes, familiar. Tá bom? Fique à vontade, tá bom? Glória a Deus. Tem mais alguém nos visitando? Glória a Deus, né? Vou falar sobre dízimo e oferta. Vamos chamar as crianças, né? Vamos. Vem cá, crianças. Vamos orar. Glória a Deus. Coisa boa, né? Tem mais por aí? Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, os teus pequeninos, os teus filhos, Pai, abençoa, Pai, cuida, guarda, livra de todo mal, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa, Pai, ajudar as tias, Pai, a ministrar a Tua palavra, Senhor, que eles entendem muita coisa, Pai, eles entendem, Pai, eles sabem que o Senhor é Deus, eles sabem do Deus que nós servimos, Pai, e que nós possamos ensinar da melhor maneira possível, Pai, um Deus verdadeiro, justo, reto, bom, amoroso, um Pai que cuida de nós, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, dê sabedoria para as tias que vão ministrar a aula, Pai, nessa noite. Guarda, capacita, livra de todo mal, de toda seta maligna. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu nome através dos pequeninos também, Pai. Em nome de Jesus, nos dá a estratégia da melhor forma, Pai, para conduzir essa sala de aula que é das crianças, Pai. Muito obrigado, Deus, por ter pessoas disponíveis e pronta para servir ao Senhor, ensinando os nossos filhos, Pai, que são o futuro da nossa igreja. Então eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou ser breve aqui com um dízimo e oferta. Dízimo e oferta. Essa igreja tem dízimo e oferta como fidelidade, amor e gratidão. Nunca vai ser imposto ou ser regra para que as pessoas possam ser abençoadas, as pessoas que dizimem e ofertam. Tá bom? Então tenha isso em mente. Dízimo e oferta. Os irmãos podem até passar, né? No culto dos jovens, nosso irmão Alex, que a gente chama ele de Superman, o nosso Superman aqui, ele ministrou algo que eu acho que é muito bom. Eu espero que um dia nós possamos viver isso. Em que esteja aqui, ó, a salva aqui, começa o culto, as pessoas vêm aqui e ofertam o quanto ela quiser e quando ela achar que deve ofertar. Na hora do louvor, a gente está louvando a Deus e as pessoas já vêm aqui ofertar. E que a gente possa também preparar um dia para fazer um estudo a respeito do dízimo e oferta, para que as pessoas entendam isso. Porque teve uma geração em que isso estava ligado à salvação das pessoas, que era indulgências. Pagava para ser salvo. Mas na verdade as pessoas queriam o dinheiro, a liderança queria era o dinheiro. Então se pagava para ser salvo. Depois um período, foi o período da maldição. Então quem não dizime, não oferta, é amaldiçoado. E nós estamos chegando num período, glória a Deus por isso, em que tu não tem como roubar a Deus daquilo que você nunca deu. Malaquias 3:10 é para mim, para os tesoureiros e para quem administra essa igreja. Porque você consegue, vou usar um exemplo aqui, deixa eu usar um exemplo aqui. Meu irmão, pô, fala teu nome aqui. Vander, tu consegue ir lá atrás e ter acesso a esse dinheiro? Ir lá e pegar esse dinheiro? E roubar esse dinheiro? Não, é difícil, né? Inviável e improvável que você roube. Então, Malaquias 3:10 fala assim, nós roubamos a Deus. Aí os pastores, não sei se foi de má fé ou por inocência, acharam que era a igreja que roubava a Deus. Mas aquele texto era para os sacerdotes, para os líderes. Porque você que é só um membro, você que se na época fosse só ofertar no sacrifício, era impossível de você ter acesso ao dinheiro. E hoje não é diferente. Hoje nós prestamos conta. Se você quer saber, a gente tem uma pastinha de todas as coisas que nós compramos, até as coisas que nós ganhamos, temos nota, né?
e nós conseguimos prestar conta para vocês e falar a respeito de como a gente movimenta o dízimo e oferta nessa igreja. Mas não tem como você ir lá e pegar. Então você jamais vai roubar. Tá bom? Estou usando o Wander porque eu gosto muito dele e tem essa liberdade para falar contigo. Tu entende, né? Então entende que esse texto não cabe para vocês. Vocês nunca vão roubar a Deus. É impossível vocês roubarem a Deus. Porque vocês não têm acesso ao depósito, ao tesouro, que nem a casa do tesouro. Dentro do templo existia um lugar como se fosse um banco em que guardava dinheiro, os cereais, os outros tipos de alimento, os boi. Tudo era separado na casa do Senhor. Então trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Era de tudo que você tinha, você trazia 10% daquilo que você tinha. Se de repente o cara plantasse batata, ele trazia os 10% da colheita da batata. Não era ligado a dinheiro, e sim o que ele tinha. E daqueles 10% daquela batata, ia suprir a necessidade do povo que não tinha a batata. Entende? Deu para ficar claro? Então, roubar a Deus, quem pode roubar a Deus? Eu e a minha liderança que tem acesso ao dinheiro. Maravilha? É isso. Então, roubar a Deus. E se você não dizimar, não vai acontecer nada. Você vai deixar de ser abençoado. Maldiçoado, não. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Porque muitas pessoas na pandemia teve redução de salário, corte de horas, pessoas que ficaram desempregadas. Então, quem não dizima é amaldiçoado? Não. Quem não dizima deixa de ser abençoado. Mas maldição não. Em nome de Jesus. A maldição é para aqueles que são rebeldes contra a palavra de Deus. Então vocês às vezes não dizimam por não entender. Por não entender o processo do 100% em que Deus te deu o emprego. Deus te deu um emprego e Ele te deu os 100%. Se você acreditar que foi Deus que abriu a porta, então você entende-se que Deus deu os 100%. Porque Deus abriu a porta. Então agora você só contribui, você ajuda a manter o local com os 10. Amém? E eu tenho um estudozinho que ele é complexo. 90% é o que a gente pode trabalhar, né? Mas os 90% você sabia que os 90% você também tem que honrar a Deus e prestar contas a Deus dos 90%? Não é só os 10%? Porque quer dizer que eu dou os 10% e os outros 90% eu posso gastar com as meretriz? Posso gastar com coisas que é ilícita? Não. Então, os 90% continua na administração do Senhor, porque Ele é o dono de toda a nossa vida. Amém? É isso que é a palavra de Deus. Na verdade, a gente tenta complicar, e acaba colocando uma ameaça, o medo, a dúvida, a culpa, e você faz tudo errado e não é abençoado porque não entende a palavra de Deus e fica acreditando num homem aqui ameaçando vocês porque eu tenho que prestar conta com as dívidas. E não é assim que funciona. Para a honra e glória de Deus, nós estamos no verde. Então, por isso que nós fizemos questão de fazer aquilo que é certo aos nossos olhos, ao nosso entendimento a respeito da palavra de Deus. Podem ter pessoas que interpretem de outra forma, mas nós acreditamos que você é abençoado quando você entende a palavra e a proposta que Deus te deu para você fazer parte desse todo aqui, do milagre. Nosso irmão Paulo, eletricista, carpinteiro, pintor, o cara é tudo ali. E ele nos dizimou o tempo dele. Ele ficou horas e horas aqui, podendo estar com a família dele. Ele nos dizimou várias e várias noites, com o seu trabalho, com a sua profissão. O seu Pedro dizima a nossa vida aqui, sabe como? Varrendo o nosso chão. Toda vez que você chega aqui, você vê alguma folha no chão, porque o seu Pedro dizimou o tempo dele. Poderia estar lendo um jornal, vendo um jornal, poderia fazer qualquer coisa na vida dele, até nada. Mas ele vai e abençoa a nossa vida. Então, vamos mudar o conceito e tirar esse peso, esse fardo que coloca sobre o dinheiro. O dinheiro não é tudo na nossa vida. E quando a gente não tem ele como nosso Senhor, ele nos é útil e muito. A gente consegue ser abençoador para a casa do Senhor. Amém? Eu sempre gosto de falar
essas coisas porque nunca é o texto bíblico. Mas se você for ler com carinho, a ideia de Deus é que o dinheiro entra aqui e a gente abençoa o necessitado. Cuida dos pobres, das viúvas, do necessitado, dos enfermos. Alguém que esteja aqui que precisa de um remédio e a pessoa não tem condição, é o papel da igreja abençoar, papel social da igreja. Se tem, nós vamos abençoar. Não tem, nós vamos pedir uma oferta aqui e pedir para ajudar alguém. E em todas as vezes a gente nunca expõe nome de pessoas, né? Nós não queremos envergonhar nem constranger ninguém. Então a gente pede para abençoar as pessoas. Amém? Então que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento para administrar da melhor forma possível. Para que nós, pastores, não venhamos a roubar a Deus. Porque é isso aqui que vocês ofertaram, vocês deram de todo o coração para Deus. Então se eu mexer nisso aqui errado, quem rouba sou eu. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar, Pai, todas as ofertas, todos os dízimos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada neste lugar. O Senhor cuida de cada detalhe, de cada cuidado dessas pessoas, Pai. Te agradecemos pela confiança que as pessoas têm depositado em nós. Agradecemos pelo carinho, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que nós possamos retribuir, Pai, um ambiente gostoso, saudável, um lugar tranquilo, um lugar de paz, e que o dinheiro não possa ser o nosso Senhor, Pai. Nós repreendemos toda ação maligna que envolve o dinheiro, Pai, que nos faz, Pai, perder a direção. Em nome de Jesus, nós queremos tua direção, Pai, para administrar da melhor forma possível as riquezas que chegam na tua casa, Pai. Muitos aqui estão dando o pouquinho que tem, Pai. Então nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa, Pai. O Senhor falou que iria abençoar, que iria abrir as janelas do céu e que iria derramar uma bênção tal, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, nos ensina a trabalhar com o dinheiro, Pai, para que nós venhamos fazer da melhor forma possível, Pai, para que a gente não venha se perder no meio do caminho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vou fazer algo aqui também rápido, que já era para ter feito. Vou aproveitar já para ministrar a palavra, né? Hoje eu estou... Gente, nós temos uma pessoa aqui, que é a Elisângela e o Washington. Eles são uma bênção em nossas vidas, tá bom? Eles trabalham com salgadinho, tem uma loja aberta ali na São Jorge, tem a família dela tá aqui, a Mona, tá Paulinha. Gente, esse povo tem nos abençoado e muito. E eu estava em casa conversando, na viagem, que a gente na loucura não consegue observar as coisas. Na viagem, sabe o que a gente observou? É que como as pessoas têm pedido as coisas para ele daqui, né? O trabalho. Vai fazer um bolinho, salgadinho da Elisângela. Vai fazer alguma coisa, né? Pede um salgado, pede um bolo, pede as coisas. Gente, nós nunca pedimos para ela nos abençoar. Mas eu acho que ela entendeu o segredo de dando que se recebe. Eu nunca, né? A gente teve algumas conversas bem particular. Mas eu nunca peço conta do financeiro dela. Mas eu estou vendo aqui que eu falei, poxa, Deus tem abençoado essa mulher e essa família. Sabe? Porque eu falei assim, e nós não fazemos essa propaganda, né? Acho que é a primeira vez que eu estou falando disso. Porque eu falei assim, eu tenho que falar disso. Porque para vocês entenderem como Deus faz as coisas. Falando já de finanças, ela abençoa e ela é abençoada. Olha só outro milagre. Olha a tua esquerda. Olha outro milagre. Isso é milagre. Sabe por quê? O irmão nos abençoa. E a gente falou para ele, então nós vamos abençoar um motoboy. Então nós damos uma oferta para o motoboy. Porque ele trabalha avulso, então a gente entende que ali é um trabalho. Então nós abençoamos o motoboy e ele nos abençoa para dar pizza para as crianças. Ele falou, vou abençoar o ministério infantil. Tá bom? Então, essas coisas não é milagre, gente? Pô, vocês têm que dar glória a Deus, porque isso não acontece toda hora, sabe? Eu estou falando das bênçãos e elas estão chegando. Sabe? Não é financeiro, não é... Sabe? E quando eu estou em casa, vem uma visita na minha casa, quem eu vou abençoar? O nosso irmão Igor lá, que é do Like Pizza, eu abençoo ele. Se vocês quiserem, depois eu dou o contato. Mas está entendendo que não tem uma troca? Se você me pedir para fazer um anúncio, uma propaganda, eu não vou fazer. Agora, quando a gente percebe que tudo é com amor, tudo é com graça e com carinho,
a gente fala assim, bom, a gente tem que honrar a quem deve honra. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Já está aqui, ó. Eu posso apagar? Que luz eu posso? Fica muito escuro aí, não? Tá bom? Vocês conseguem ver aí de trás? Tá difícil? Dá para ver? Amém. Vou dar um resumo a respeito dessa imagem, né? Que Deus tinha me dado a ideia, só que eu não sou bom de tecnologia, de computador, então eu fiz meia boca isso aqui, né? Com muito custo. Eu consegui fazer isso aqui porque era o que estava na minha mente. Eu queria ministrar algum tema e eu não conseguia. E eu sempre no meu coração, eu fiz a teologia tem mais de 14, 6, acho que tem uns 7 anos. E eu tinha alguns questionamentos, eu tinha alguns posicionamentos, e encontrei alguns pastores em que eles amam tanto a igreja, em que eles não correm para ministrar, eles não fazem uma mensagem de 20 minutos, eles têm um carinho de fazer disso aqui uma sala de aula e ensinar vocês a viver o melhor de Deus. E aí eu encontrei um da banda Resgate, eu esqueci o nome dele. Zé Bruno, tu que falou, irmão? Zé Bruno. E ele pegou o livro de Lucas, e leu. Só que no livro de Lucas tem umas partes que ele falou, irmãos, eu queria pular, por quê? São assuntos espinhosos, são coisas que dá trabalho. E aquilo eu fiquei assim, meu Deus, cara, porque eu já fui em várias igrejas, louvando e pregando, e às vezes a oportunidade é dada para todos. E na hora da mensagem sobrava 15 minutos. E o pastor tinha que se virar nos 30 para trazer a presença de Deus, trazer um ensinamento, trazer uma palavra, trazer revelação, e gente ainda aceitar Jesus, em 15 minutos. Glória a Deus que nós separamos praticamente, quase 1 hora de mensagem. Para quê? Para que vocês possam entender a palavra de Deus. E aí eu fiquei com isso aqui na minha cabeça. E como é que eu vou fazer isso? Raízes. Deus me fez assim, esse povo precisa ter raiz. Esse povo precisa me conhecer. Esse povo precisa entender o que eu quero realmente dizer. Não é só vir a um culto. É entender a profundidade da palavra de Deus. É entender o dono da vida. Às vezes a gente não fica glorificando muito a Deus porque a gente não sabe o que é isso. Quando a gente entende ou ouve uma mensagem falando de glorificação a respeito de Deus, aí a gente, meu Deus, eu nasci para isso. E aí a gente fala muito menos das pessoas, fala muito menos de coisas, fala muito menos de sucesso e de querer e de riqueza, porque a gente sabe que para onde a gente vai, nada disso vai conosco. Então a gente muda todo o foco quando a gente entende o que Deus quer da nossa vida. É que o adoramos na beleza da sua santidade. Então hoje nós já falamos do temor, é o princípio da sabedoria, é o princípio de tudo. Falamos de obediência, obedecer é melhor do que sacrificar. Então a gente entendeu o que é obediência. Tá? Essas mensagens estão lá no YouTube. Agora hoje nós vamos falar de santificação. Tá bom? O que é uma santificação? Aí eu vou tentar, não vou conseguir fazer isso aos olhos de Deus. Mas como tem muitos textos, eu poderia, passar meses com vocês falando de santificação. Porque não é um negócio simples, tá? Não é um negócio fácil de ministrar. Mas assim, como eu tento viver uma vida de santidade, fica mais fácil eu falando daquilo que eu faço. Se há algum exemplo, como Paulo falou, se querem imitar alguém, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então, se eu posso ser referência para alguém, eu posso dizer algumas coisas do que faço e deixo de fazer para ir em busca de uma santificação. Tá bom? Não entendam isso como regra, nem doutrina da igreja. Entendam isso como algo que vocês têm que romper em fé, que tudo isso é pautado pela fé, e eu tenho que fazer algo diferente da qual eu ainda não fiz. Amém? Eu tenho um livro que eu tenho lido, tá? Tem sido bom para mim, referência, não terminei, não concluí, mas quando Deus me deu isso aqui, eu já estava com umas ideias, só não sabia como
planejar essas ideias. Então, quando eu vasculhando os livros, algumas coisas, eu achei esse livro aqui, que foi, acho que do ano passado, que eu comprei ele, do Luciano Subirá, Impacto da Santidade. É um livro grosso, não tem como eu ministrar isso aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, não dá. Porque é temático, ele é exaustivo, né? Já ouviram falar da palavra exaustivo, né? É que é em exaustão. Ele vasculha em toda a palavra assuntos relacionados àquele tema que vai ser abordado. Então, tem Bíblias exaustivas, né? Bíblias apologéticas, que é a defesa da fé. Em todos os textos você vai ver pessoas defendendo a fé cristã. Foi por isso que ela chegou até aqui. Pessoas com coragem, pessoas valentes e que entregaram a sua própria vida em benefício dessa igreja que está aberta hoje. Então nós devemos agradecer a Deus também pelas pessoas que morreram em favor da palavra de Deus, para que ela pudesse ser alcançada. Porque se tivessem covardes e frouxos, ou pessoas que não tinham convicção da sua salvação, eles teriam desistido da fé, porque antes de colocar as pessoas lá em Roma, para ser comida pelos leões, era oferecido a renúncia. Abandona a tua fé. E você não precisa passar por tudo isso. E eles iam louvando e adorando ao Senhor para ser comida de leão. Então nós não devemos esquecer disso. Heróis da fé, pessoas que pagaram o preço com a sua própria vida, para que a palavra de Deus continuasse até chegar até nós, tá bom? Então eu vou começar aqui pelo Isaías. E é engraçado porque eu ministro, eu não faço anotações, né? Aí, melhorou. Glória a Deus. Eu não anoto as minhas ministrações. Eu tenho algo para ministrar e fico vasculhando na Bíblia algum assunto relacionado àquilo que eu quero ministrar. Mas, como Deus é Deus, eu estou sentando e estou escrevendo a respeito de cada assunto. Daquilo que eu estabeleci ali como um alicerce. Não é tudo, mas é um bom começo. Tenho certeza que se você entender a ideia, achei. Se você entender a ideia, as dificuldades que talvez você tenha passado ou ainda vai passar, você vai ter uma ferramenta que se chama Bíblia. Palavra de Deus, que vai te consolar, vai te livrar às vezes do caminho errado e vai te dar uma direção. Amém? Isaías 35. Isaías 35, do 8 ao 10. Isso aí. Amém? Haverá ali um caminho, ou uma estrada, que será chamada de o caminho da santidade. Então a gente já inicia um tema falando de santidade. Ele é tão importante que está em quase todos os livros da Bíblia, tem algo relacionado à santidade. Não necessariamente a palavra, mas um caminho que eles deveriam seguir. Amém? Deuteronômio, ali está algumas leis falando do caminho. Levítico, ali está algumas leis falando do caminho de um povo separado, de um povo escolhido por Deus e que deveria ser diferente de qualquer outro povo. Então, esse aqui é o nosso caminho. Um caminho de santidade. E nós não devemos negociar esse caminho. E eu ouvindo, porque tem vídeos também do Luciano Subirá, ele faz o livro e sai no Brasil inteiro ministrando a respeito do livro que ele escreve. E é engraçado que ele não dá nomes, mas eu pesquisei e eu achei, mas eu também não vou dar.
Porque, com questão de respeito. Quem leu a respeito vai entender o que eu vou falar agora. As pessoas estão tirando a responsabilidade da santidade porque está falando que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. E Ele nos curou, e Ele nos salvou, e Ele nos santificou, e Ele nos regenerou, e Ele nos restaurou, e Ele nos fez uma comunhão com Cristo novamente, com Deus novamente, através de Cristo. Isso só funciona para você chegar até Jesus. Porque depois que você aceita Jesus, é te falado isso. Ah, mas eu era um traficante, eu matava, eu roubava. Legal. Jesus já pagou o teu preço. Então agora, a partir de agora, tudo isso que você fazia foi pago por Jesus. Então a tua sentença, a tua condenação, você não foi limpo das tuas culpas, você foi justificado. A condenação que estava sobre ti foi levada para Jesus. Agora, depois que você aceita Jesus, há uma nova etapa, um novo passo, um novo caminho, uma nova ideia. E é mentira, vou já falar para vocês, porque eu já li, é mentira que Calvino diz que quem é salvo para sempre. Ele não falou sobre isso, tá bom? É o fanático. Não tem um fanático, o corintiano fanático, o petista fanático, o bolsonarista fanático. É a pessoa que é fanática. Em qualquer lugar que ela vai estar, ela vai ser fanática. E tem um crente fanático. Então tem gente que leu a respeito de um livro, ele acha que aquele cara às vezes é até maior do que Deus. E ele começa a defender que Calvino falou isso e Calvino não falou nada disso. Calvino estava falando dos que já foram salvos. E Jesus falou que ele já preparou tudo isso antes da fundação do mundo. Então tudo já estava preparado. Se nós formos pegar esse texto, realmente o Senhor já escolheu e sabe quem são os seus. Legal. Só que não nos dá o direito de fazermos as coisas de qualquer jeito. Era isso que Calvino queria dizer. Que ele estava trabalhando no aspecto dos que já foram salvos. Aí, Armínio, ele pegou e fez uma tese. Ele estudou sobre tudo que Calvino escreveu. Ele vem depois e assim, bater naquilo que já está pronto é mais fácil do que você construir uma ideia. A igreja aqui já está aberta. Então é mais fácil alguém vir e criticar a respeito da igreja que está aberta. Mas essa pessoa que criticou, ela já abriu alguma igreja? Ela já fez alguma coisa para Deus? Não. Então é mais fácil eu criticar do que eu começar a fazer algo novo. Então, Armínio veio, pegou todas as teses que Calvino escreveu, mas falando com crente, que a linguagem do crente é diferente do que não é das pessoas que não são crentes. Aí ele foi e interpretou algo que o outro escreveu e achou que estava falando a respeito de quem foi salvo é salvo para sempre. Aí pega o fanático e fala assim, a igreja dos calvinistas não é de Deus. Está entendendo onde a gente vai parar? A gente começa a ter juízo sobre uns irmãos nossos em Cristo, batista, presbiterianos, metodista, e eu posso falar várias outras igrejas que acreditam que é a igreja de Cristo, que é do meu pastorzão que veio aqui, o irmão pastor Galma. E aí eu vou achar que aquele cara não é de Cristo porque ele é calvinista? Não tem nada a ver, gente. A ideia não foi essa. A proposta de levantar teses e discutir sobre os assuntos não está relacionado ao aspecto da salvação. Ele estava falando porque quando o Senhor salva, é a mesma coisa eu falo aqui para o Chorão. Eu vou perguntar se o Chorão está adulterando, se eu sei que ele é cristão. Eu não vou tratar esses assuntos, porque ele é cristão. Eu olho ele como um cristão. Irmão em Cristo comigo, nós vamos abordar outros assuntos. Mas a respeito de adultério, prostituição, as imundícias que o mundo nos proporciona e que a gente já sabe que está errado, eu não preciso nem comentar isso com ele, porque ele já sabe que é errado. Tu entende que uma conversa do cristão é mais profunda e daqueles que não é cristão. Então, as pessoas que não conhecem a Cristo, eu trabalho de uma outra forma. Então, vamos acabar esse mito, porque tem pessoas que vêm aqui
e vão vir para cá ministrar a respeito em que vocês já são salvos. E vocês tomem posse disso em nome de Jesus. E vai ter pessoas que vai falar, se vocês perseverarem até o fim, como está escrito lá em Apocalipse, dar-te-ei a coroa da vida, que é a salvação eterna. Esses também estão certos. E para que nós não venhamos levantar nenhum tipo de polêmica a respeito desses assuntos. Tá bom? Porque tudo está ligado ao caminho e à santificação. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Então tudo está ligado à santidade. E tem algumas pessoas que no meio dessa bagunça, cria-se uma ideia em de que a santificação não há uma necessidade. Porque eu já estou salvo em Cristo Jesus. E aí ele não tem preocupação e nem zelo, nem com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e nem com o cuidado com os irmãos, porque ele entende o quê? Que eu sou salvo e eu não me importo mais com quem não foi salvo. Eu fui salvo e acabou. E isso também é um erro. Nós vamos falar disso lá na árvorezinha do ID. Você que não quer nada, tranquilo. Saiba que tem pessoas lá fora te esperando. Por isso que eu creio que essa igreja vai preparar vocês para o ID. E eu vou falar disso, tá? Entre os temas. ID e pregai o evangelho. Nós, já falei isso e outras vezes, vou sempre falar isso, para que vocês entendam isso. Essa igreja já começou dividida. Por quê? Porque o pastor Alex tem um sonho, cara. E eu também tenho um sonho. E os nossos sonhos estão sendo realizados dia após dia. E tem pessoas que chegaram aqui também com o sonho de ser um pastor e ter uma igreja. E nós vamos trabalhar para que o seu sonho se torne real. E foi através disso que nós estamos sonhando e estamos com uma igreja aberta. Em cuidar de vidas. Nós sabemos que tem pessoas para ser alcançadas. Como é que nós vamos fazer isso? Trabalhando para Cristo. Jamais trabalhando para homens. Porque a recompensa do homem é paga, é financeiro, é um abraço, é um aperto de mão e só. Agora, quando você entende a proposta de uma igreja e trabalha para Cristo, todas as coisas mudam. Todas as coisas passam a ser banais. Tudo muda. A tua visão muda quando você pensa que tudo que você faz é para Cristo. E tudo é espiritual. Então há uma necessidade de nos santificarmos. Aqui é uma promessa para o povo de Jerusalém. Ali há uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros. Não estamos falando de igreja, estamos falando de indivíduo, de pessoas. Essa ideia em que todos que estão na igreja são salvos, eu também tenho minhas dúvidas. Porque pode muitas pessoas estarem aqui porque não tem outra opção para fazer. Porque quando tem, não estão. Então, como eu não tenho nada para fazer, eu vou para o culto. E aí eu vou chegar aqui, cara de pau, e vou dizer que todos estão salvos. Não, pô, tu só veio para cá porque não tinha mais nada. Tu entendeu? Vamos lá. De repente tem um bolo da Elisângela lá no final. Nós estamos fazendo aniversário quase todo domingo, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Essa é a ideia, uma igreja gostosa, um ambiente saudável. Mas a palavra, ela não pode mudar. Então os impuros não vão passar. E não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que vai se cumprir. Então, queira você acreditar ou não, é a palavra de Deus. Quando uma igreja tem muita doutrina, muita regra, muito estatuto, muita pressão, essa igreja é muito santa? Não, porque as pessoas fazem escondido do mesmo jeito. Então, lei e regras, ela só nos mostra que nós estamos fazendo errado, na visão de quem escreve. Agora, dizer que a igreja está muito mais santa porque tem muito mais regra, isso não funciona. A gente não obedece às leis de trânsito como deveríamos. Eu me coloco no meio, que eu não vou ficar parado num semáforo, sem policial, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. É loucura, eu estou pedindo para ser assaltado. Porque nós não temos um controle, aí é problema do Estado. Mas eu tenho que respeitar, e às vezes, o radar.
Mas dependendo da situação, eu ainda prefiro pagar a multa do que minha esposa pegar um novinho aí com a minha herança toda. Então, eu quero viver, né, meu? Eu quero viver. Então, eu avanço, que depois eu pague. Depois eu pague a multa, né? Depois do horário não pode até recorrer. Depois do horário, porque a quantidade de policial ela diminui e tudo fica muito mais perigoso. Nós estamos em tempos difíceis, o tempo é mau. Eu não sou irresponsável de, antes de avançar, olhar para um lado, olhar para o outro, diminuir a velocidade, toda a prudência e todo o cuidado. Mas eu tenho que cuidar da segurança minha e da minha família. E os impuros não passarão por elas, pois ela pertence, isso é muito sério. Ela pertence. Então é o seguinte, é algo que você já tem. Você que aceitou a Jesus, já recebeu. Você já está no caminho. Você foi colocado nesse caminho. Você foi colocado no trilho. Os impuros não vão. Mas e os meus pecados? Para que você não ache que você esteja fora, os teus pecados foram anulados em Cristo Jesus. Acabou. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo. Zerou. Então, toda a impureza foi paga por Jesus. Pois ela pertence somente ao povo de Deus. Eu, como pastor Alex, como também um pastor desta igreja, não devemos nos preocupar. Como é que tá? Não sei o que, tu está fazendo isso, está fazendo aquilo. Nós não fazemos isso. Nós temos que se preocupar em pregar a palavra de Deus. Porque o caminho já está pronto, os impuros não vão passar, pertence a um povo de Deus, até os tolos. Em outras versões, os loucos andarão nela e não se perderão. Em outras versões está assim, até os loucos não errarão o caminho. Então uma pessoa até que falta o juízo, se ela conhecer a Cristo, ela vai entrar por esse caminho. Glória a Deus. Porque há um processo de purificação, de regeneração para aqueles que estão em Cristo. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. 10. Salvos. Então nós estamos falando de santificação ou estamos falando de salvação? Nós estamos falando de tudo. Temor, obediência, santificação, salvação. São várias etapas que nós devemos viver na nossa vida. Quando Deus me deu a árvore, aí eu entendi o que Deus queria que eu passasse para vocês. E não vou correr, não posso correr. Uma mensagem, uma palavra de Deus como essa, que já está escrito lá em Isaías, Velho Testamento, chega no Novo, Jesus abre nossos olhos de novo. Jesus fala, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho. Jesus fala que ele é o bom pastor e dá vida pelas ovelhas. Chega Jesus, ele faz se cumprir todas as palavras que estavam sendo profetizadas lá atrás. Então nós não temos para onde correr. Quando nos falta informação, nós temos a Bíblia. Aqueles a quem o Senhor salvar, então já está condicionando aqui, Deus vai salvar, e pode ser que alguns não sejam salvos, mas não é o critério de Deus de achar um mais bonito e outro mais feio. Esse não é o critério de salvação. O critério de salvação foi o que eu falei anteriormente, obediência. O critério de salvação está muito ligado à obediência. Está ligado à santificação? Vocês já viram que a porta já começou a ficar estreita. E ele fala aqui, aqueles que o Senhor salvar, voltarão para casa. Que casa? O Éden, presença de Deus, andar com Deus, que era um lugar que nós jamais deveríamos ter saído. Só que Adão errou. Nós somos fruto de um erro. Paciência, a perfeição, Deus já tinha construído tudo estava tudo bem planejado, mas ele deu a liberdade de o homem, o livre-arbítrio de o homem escolher os seus caminhos. E o homem escolheu o caminho que não era de Deus. Ele quis ser igual a Deus. E quem teve esse pensamento? A serpente, o Satanás, o dragão, o diabo, o Satanás, o capeta, todo o nome que tu imaginar da coisa ruim, era ele que estava em todo o tempo pervertendo o caminho, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Aleluia. E o que ele quer fazer é descaracterizar
o povo que é de Deus. Os que já estão lá fora, poucas dificuldades eles enfrentam. Agora venha para Cristo, se posiciona, se reveste, busca a presença de Deus, abandona o caminho do pecado, venha para o caminho da santidade, você vai encontrar barreiras, espinho, dificuldade, o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado, as coisas realmente vão ser mais difíceis. Por quê? Fazer o que é certo dá mais trabalho, é mais dificultoso, nos exige romper com aquilo que a gente está vivendo. Dá realmente muito trabalho. Mas só que nós não queremos ir para o céu. Aqui há um processo para nós ir para o céu. Voltarão cantando para Jerusalém. E ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade. Alegria. Deixa eu lembrar. Alegria é independente da situação. Eu tenho Cristo, eu sou alegre porque tenho Cristo. A felicidade, se eu não estiver invertendo, a felicidade é a emoção, é aquilo que acontece no momento. Eu estou invertendo? Alegria e felicidade. Tá, essas duas palavras porque elas são diferentes. Uma é incondicional porque eu aceitei a Jesus. Não, é ao contrário. Felicidade é porque eu encontrei Jesus. E a alegria é a emoção, é o momento que eu estou vivendo. É isso aí. Os acompanharão e não haverá mais tristeza e nem choro. Entende-se que alegria e tristeza, choro e felicidade. Entende? Sempre a Bíblia ela dá esses exemplos assim, que é a forma que os hebreus escreviam. Então, quem não quer ir para este lugar... Quem não quer, quando a gente fala assim, tem alguém que quer aceitar Jesus, a pessoa às vezes ainda fica oscilando e pensando, será que vale a pena? Será que não vale? Qual é o investimento que esse evangelho tem para dar para mim? É isso aqui, É que no caminho vai acabar a tua tristeza e vai acabar o teu choro. Você vai receber a alegria e a felicidade de estar com Cristo. Aleluia. Amém? Acabou, né? O 10. João 17, 17. João 17, 17. Beleza, vamos lá? Que eles sejam teus por meio da verdade. E a tua mensagem, volta um pouquinho, e a tua mensagem é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Vai mais. Em favor deles, eu me entrego. Olha a entrega aí, Eu me entrego. Nós estamos falando de santificação. Exige uma entrega. Está entendendo que a salvação ela é o resultado do todo? Eu, como cristão, eu não tenho que ficar agora preocupado se eu sou salvo ou não sou salvo. Eu tenho que preocupar em alcançar os que não foram salvos. Mas para isso acontecer, eu tenho todo um trabalho a fazer com a minha vida. Para que eu possa ser testemunho para os demais. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Então, o aspecto de santificação está relacionado à entrega. Se entregue por completo para que você consiga entender o aspecto da santificação. Tem pessoas próximo a mim, pessoas, não é só uma, que não entende o processo de jejuar. Se isso for falado para as pessoas que me evangelizaram, se pudesse bater, essas pessoas bateriam nesse cara e nessa mulher. O quê? Tu está falando que só é jejum? A pessoa entendeu que jejum está relacionado à soberba. Eu falei, como assim? Não, porque o cara, só porque está jejuando, ele acha que é o cara. Eu falei, mas ele tem que se achar mesmo. Deixar de comer e de beber em favor de uma palavra que já foi escrita há milhões de anos, o cara tem que ser o cara mesmo para acreditar em algo que é sobrenatural.
O evangelho ele é sobrenatural, ele não está relacionado ao humano, ele é sobrenatural. Quer viver algo misterioso, quer viver algo profundo, tu tem que sair do natural mesmo. É jejuar, é orar, é buscar Deus. É quando, tem um jogo, eu tenho um jogo de futebol para ver a final da Copa do Mundo e tenho um trabalho na igreja. O que eu vou fazer? É a tua carne que vai dizer. Se ela está mais forte, tu vai ficar vendo o jogo. Se tu está matando a tua carne com bastante frequência, tu vai falar assim, cara, depois eu vejo no YouTube, depois eu vejo os melhores momentos, depois eu vejo, vai passar no Sport TV, em quem tiver que passar, mas eu não vou perder de estar na presença do Senhor. Você já entendeu, então essa briga já está vencida aqui na mente. Então o processo de jejum, ele está relacionado à santificação, porque a gente vai matar os desejos da carne. E quando eu mato os desejos da carne, eu dou a liberdade para que o Espírito trabalhe em mim. Então, tudo está relacionado um com o outro. Não dá para o cara falar que é muito crente se o cara não entende o processo do jejum. Não dá para o cara falar, não, eu sou muito crente, mas eu não preciso me santificar. Porque, na verdade, nem se está falando, não estamos mais falando sobre esse assunto, então os jovens que aceitam Jesus nem sabem o que é santificação. Quem é santo? É o Senhor. Só que o Senhor fala, seja santo porque eu sou santo. Aí complicou o negócio. E como é que faz isso? Não sei, o pastor nunca falou. Então essa igreja vai ter alguém que vai falar. São temas que é responsabilidade minha. Pode vir um visitante, trazer uma palavra muito alegre, muito feliz, muito de salvação, mas eu como um pastor, isso me pesa nos meus ombros. É responsabilidade minha ensinar vocês assuntos que vocês não podem ter dúvida. Vocês não podem ter dúvida. Alguém perguntar para vocês sobre esse assunto e você ficar... Traz vergonha, e a palavra de Deus diz que é para nós sermos habilidosos com a palavra de Deus, ainda que você entenda um pouco, bem pouquinho, mas fala assim, não, eu ouvi o pastor falar que santificação é a respeito disso, e você fale alguma coisa, eu não sou profundo no assunto. Quando eu ouvi e lendo o livro, eu queria até mudar de ideia, de pular esse assunto para ir mais para frente, porque é complexo. E olha só, 19... Tá bom. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Foi a minha introdução. Amém? Tá claro aqui, né? É que às vezes eu falo, mas o texto é esse. O texto é esse aqui. Fui separado. Alguns da igreja inteira, alguns vão entender a ideia da qual eu quero viver e queria que a igreja entendesse a ideia. Vamos fazer diferente? Todas as coisas que nós vamos fazer para o Senhor, vamos fazer diferente? Dá para ser melhor, pô. Pô, vamos jejuar um pouquinho mais, vamos orar um pouquinho mais, vamos buscar um pouquinho mais, vamos nos santificar um pouquinho mais, porque o arroz com feijão todo mundo já faz, vamos fazer diferente, vamos ser uma igreja diferente, e está relacionado a isso aqui, ó. Nós fomos lavados. Então, às vezes a gente fica criando desculpa para dar um passo de fé ou para avançar mais ao Senhor, mais perto do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que vocês foram lavados do pecado. É aquele processo que eu falei da introdução. Mas e o cara que abusava das crianças? Então, ele não vai poder nunca aceitar Jesus? A palavra de Deus nunca falou sobre isso. A palavra diz que aqueles que crê e for batizado será salvo. E como é que eu vou pregar diferente? Eu não posso, então, não importa os teus pecados, eles foram lavados por Cristo Jesus. Então, é incondicional a santificação. Não temos desculpa para não buscar a santificação. E nós fomos o quê? Separados para pertencer a Deus. Por quê? Separados para pertencer, porque nós não pertencíamos mais. O pecado nos afastou. Então Cristo teve que realmente nos dar um banho de sangue, nos lavar com o seu sangue, para que nós pudéssemos
pertencer a Deus novamente. Entende que nós estamos no processo de reconciliação com o nosso Deus. Nós somos muito pecadores. Aos olhos de Deus, nós não merecíamos ser salvos. Por isso que ele teve que matar o Filho, para que a salvação fosse alcançada por nós. Amém? E aceitos por ele por meio de quem? Salvação, Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo se santificava. Para que ele pudesse suportar a cruz, ele tinha santificação, ele tinha jejum, ele tinha momento de oração, ele se separava dos demais. Então entende que não é algo tão simples assim, não é só vir para um culto. E ele tinha o Espírito Santo, que é o que levou Jesus lá para o deserto para ser tentado. Então, não sei qual é o tipo de tentação ou o tipo de problema que você vai enfrentar. Mas se você tem o Espírito Santo, tenha certeza que você vai vencer. Porque Jesus já venceu por nós. E ele está provando que é um processo, a Trindade está aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus envia o Filho e o Filho trabalha com o Espírito Santo para suportar todas as dores que Jesus tinha que passar. Amém? Efésios. Oxe, já vou acabar já. Meu Deus do céu. Perdão, irmão. Eu vou aqui no final. Josué 3:5. Depois a gente vai ler outros textos. E eu vou marcar aqui onde eu parei. Josué. Tá bom. Depois a gente tem alguns outros textos para a gente trabalhar no aspecto da santificação. Josué disse ao povo: purifiquem-se. Em algumas versões, santifiquem-se. Então, purificação está ligado à santificação. Ser puro e limpo de coração. Foi Salmo 51. Crie em mim, em Deus, um coração puro e reto para que eu possa te adorar. Era Davi, pecador, Davi adulterou e ainda matou o marido da mulher, para poder ficar com a mulher. E depois ele, para remendar tudo, ele ainda casou com ela, que Batseba, que gerou Salomão. Então, Deus não perdoou? Deus perdoa sim. A gente tem que parar de desculpa, de limitar aquilo que Deus pode fazer por nós. Nós temos que romper a barreira da fé e falar assim, cara, se todas essas palavras são verdade que este homem está dizendo, Senhor, eu quero viver, eu quero crer nessas palavras. A tua oração tem que falar assim, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Então faça isso aqui, Josué disse ao povo, por que Josué estava dizendo ao povo? Porque ele tinha visto isso com Moisés por vários anos. E quando Moisés morreu, Josué se perdeu e falou, e agora? Aí Deus falou, agora tu levanta, para de chorar e continua a guiar o povo. Porque eu e o pastor Alex saímos de férias tão tranquilo? Porque nós já levantamos um povo e guia o povo, vai trabalhar. Vamos embora. Nós ainda perguntamos, quer que chame alguém? Não, dá para tocar. Eu falei, glória, era isso que eu queria ouvir. Agora, a não sei que eles falam, não, chama alguém porque é melhor e tal. Ah, beleza, mas olha, não está entendendo a ideia. Mas eles entenderam a ideia. Eles entenderam a ideia. Que eu e o pastor Alex não podemos ser o centro de tudo. Josué fracassou. Porque depois de Josué, quem veio? Ninguém. Josué não preparou o sucessor. Josué não preparou aquele que ia depois dele. Moisés preparou Josué. Josué preparou quem? Ninguém. Depois veio os juízes. Mas passou um tempo em que a palavra de Deus deixou de ser anunciada. A palavra de Deus deixou de ser pregada por causa disso aqui. Ele sabia como fazer, mas ele não sabia como ensinar. E aí a igreja se perdeu. Entende-se? Vamos trazer para o nosso tempo. A igreja se perde quando falta profecia, quando falta palavra. A igreja se perde. Aí fica parecendo um show, um evento, alguma coisa que parece com uma igreja. Mas a palavra que tinha que gastar o tempo nela mesmo, nós mergulhados nela,
Aí dá cansaço, dá dor, dá tudo e a vontade de ir embora e o tempo passando e esse pastor que não acaba de falar. É assim que fica a mente, porque nós não estamos acostumados a estar na presença do Senhor. Então a gente limita o tempo em que Deus tem que falar comigo. Eu venho para a casa dele e eu determino o tempo que ele tem que falar, porque se passar, e onde fica Deus? E onde fica essa riqueza que tu vai levar para a tua vida? Purifiquem-se, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre nós, em outras versões, e essa aqui entre vocês. Eu vou encerrar, mas vamos continuar a respeito desse tema de santificação e purificação. Nós devemos entender muito bem isso. Que isso não é algo em que foi só falado por uma geração. Não, ela vem sendo falada de geração em geração. E aqueles que entendem e fazem diferença com o que entendeu, vive o sobrenatural. É esses que vão curar o enfermo. É esses que vão ser o diferencial numa empresa. É esses que vão ser o que quando for numa fila de aconselhamento, é aquela pessoa que está buscando mais, que está se santificando mais, as pessoas vão sentir, porque a presença de Deus, ela é acessível e ela é vista com os nossos próprios olhos. Os sinais seguirão aos que creem. Então, se eu vivo esse processo, é notório que vocês vão ver isso. Agora, se eu só tenho técnica e argumentos, fica só nos argumentos e técnica. Não tem a presença. Então nós devemos entender, a santificação é para todos, não é para um pastor, não é para a liderança e não é para alguns que estão ministrando a palavra, é para todos. E se a igreja entender essa ideia, nós vamos viver maravilhas, porque foi isso que a palavra de Deus diz para nós. E aí, disso que eu estou pregando. Vamos nos purificar, vamos nos limpar do pecado e da imundícia, porque amanhã nós vamos ver grandes coisas. Nós já construímos uma igreja pensando no crescimento das pessoas, um pouco, mas fortificar aqueles que vão trabalhar na obra do Senhor. Nós não vamos abrir mão de deixar ele pronto. Moisés, Anderson... O sobrenome dele é Anderson Chorão. Anderson, Elisângela, Washington e todos os outros. A gente quer deixar vocês prontos. Porque nós enxergamos em vocês potencial. Rogério, ele louva. É que nem eu quando eu canto. Eu acho que ele tem esse sentimento. Eu faço. Mas aqui a minha cabeça é outra. O louvor é uma porta que me foi aberta. Mas a minha intenção sempre foi ser essa, ministrar a palavra de Deus, porque eu entendi. Então, desde cedo, já há alguns anos, eu tenho me preparado para esse dia. O que eu fiz? Já estava no processo de purificação para viver o que eu estou vivendo hoje. Agora, se você nunca se desprender das suas vontades, dos seus desejos, para viver o amanhã, nós somos ansiosos porque a gente quer viver o que a gente nem se preparou para viver. Isso é ansiedade. Eu quero viver a vida do meu irmão que deu certo, mas eu não faço o processo que ele fez. Eu só quero saber os benefícios. Como dá certo? Como dá certo? Como dá certo? Irmão, eu estava vendo um vídeo daquele Luciano Hang, da van. 5 horas da manhã a Polícia Federal foi prender ele. 6 horas da manhã, 5, ele falou assim, ele deu risada. Eles acharam que eles estavam fugindo. Ele falou assim, cara, eu levanto 4h30, 5 horas da manhã, 6 horas já estou viajando, já estou longe. Eu não consigo ficar em casa. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, às vezes, a gente vê o sucesso das pessoas e não entende o processo que elas vivem. Levanta 4 horas da manhã. Eu nunca vi um empresário, um homem bem-sucedido, levantar meio-dia. Nunca ouvi alguém dizer que se deu bem na vida levantando meio-dia. Nunca. E olha que eu gosto de ver aquela biografia. Eu nunca vi ninguém falar que ficou em casa e alguém ligou e tem um emprego bom para ti aqui. O que é que tu precisa fazer? Nada. Só conheço um emprego bom assim. Eu tenho uma raiva da política, é dos políticos.
Eu não sou direita nem esquerda, eu tenho raiva deles, que eles ganham muito bem e trabalham muito pouco. Eles ganham muito bem e trabalham muito pouco. Vocês entendem que não tem muito trabalho que você não precisa se dedicar e se esforçar? Agora, você percebe que tem alguns que é fora da curva? Vamos falar, só finalizar. Tem alguns políticos fora da curva? Tem. Mas esses caras estudam muito. Eles conhecem a lei, eles conhecem o estatuto, eles conhecem a região da qual ele governa. É o diferenciado, pô. Tu acha que ele fica esperando alguém ler? O Tiririca falou que tem quase 5 pessoas, advogados, muito bem formados, muito bem estudados, que fica lendo as pautas de lei para ele só falar assim, sim, não. Mas ele falou que tem 5 caras lendo tudo para ele, ó, não aprova isso não que é furada, aprova isso aqui. Ele falou que os caras leem num dia mais de 1000 páginas para falar a respeito de um auxílio, de um benefício, de uma votação, é mais de 1000 páginas. Vocês entendem como eu estou falando de algum... Eu fugi um pouco, mas não fugi tanto, porque eu quero te mostrar isso aqui, ó. Como eu queria fugir dessa mensagem, por causa disso aqui, ó. Nenhum dia os caras lêem mais de 1000 páginas, e isso eu estou ouvindo falando alguém que não é crente e está falando de algo que é política. Mas eles são dedicados, e eles são fora da curva. E não é os políticos, é os que trabalham por trás, é o famoso assessor. Eles são os fora da curva. E nós não conseguimos gastar 10 minutos na nossa leitura diária. Nós não conseguimos gastar 10 minutos em oração ao nosso Deus. Então, eu falei de tudo isso para tentar te constranger e falar assim, e nós que somos defensores da fé cristã? O que nós estamos fazendo com o nosso estatuto, com a lei que rege as nossas vidas? Como nós estamos trabalhando com isso aqui? Se eles leem 1000 páginas por dia, nós deveríamos ler pelo menos 10, pelo menos 5 páginas. Nós seríamos muito melhores. Que a gente possa refletir sobre isso. Os diferentes, eles fazem a diferença. Eles não ficam esperando as coisas caírem do céu. Eles buscam atrás, eles conquistam, porque eles não param de buscar. Insaciável. Chegou um coordenador novo na minha empresa. Sabe o que ele falou, qual é o apelido dele? Insaciável. Eu falei, Mas ele falou isso para nós. Jovem, coordenador, e ele cheio de visão. Com a cadernetinha no bolso, tudo que as pessoas falam, ele anota. E eu falei, rapaz, cara jovem. E isso para mim me abre os meus olhos. Eu falei, olha só. Aí eu já penso no evangelho. Já fico pensando no evangelho. Eu não posso ficar perdendo tempo e não ler as escrituras. Porque o tempo vai passar. O tempo vai passar e é muito rápido. Nós já fizemos 1 ano de igreja aberta. 1 ano de igreja aberta. Quando é que o pastor Alex vai abrir a igreja dele? Eu não sei. Mas nós já estamos prontos para dividir esse povo? Porque o pastor Alex não pode sozinho. Nós temos que ajudar ele lá. Alguns de nós vamos ter que ir lá, se destacar para ir lá, ajudar o pastor Alex. E quem está pronto? Envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos são? Por isso que essa mensagem, ela tem que ser assim, de encorajamento. Vamos nos purificar, vamos nos santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas. Amanhã são vocês ministrando a palavra. Amanhã são vocês administrando o dízimo e oferta da nossa igreja. Amanhã são vocês recepcionando com um sorriso e um abraço de Deus daquela irmã que está ali, que é a Leia. Amanhã são vocês louvando. Qual é a exigência para louvar? Pô, ser crente. Porque a gente desafina o culto inteiro. A gente só para de desafinar quando acaba. E aí, Deus não se faz presente? A proposta não é essa. A proposta é adorar a Deus. Ele recebe. Ele ama nossas vidas. Ele nos ama. Ele sabe que a gente está aqui para fazer para Ele. Entende que isso é maravilhoso? Eu fico olhando, eu dou risada, eu me controlo para não chorar, porque se eu choro eu não consigo cantar. Eu fico vendo esses caras aqui, isso aqui para mim, eu falo, cara,
O nome dessa igreja devia ser assim, eu falei para minha mulher, Os Improváveis. Onde ninguém acreditou, Cristo acreditou. E nós vamos fazer a diferença pela uma palavra de Deus, em acreditar que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez a nós. Amém? Então creia. Quem tem chamado e sabe que é pastor, creia que Deus vai cumprir. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa oportunidade, Deus, de ler a Tua palavra, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por ter um local onde que nossas crianças estão ali atrás, sendo guardadas por Ti. Nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, temos qualidade no áudio, Pai, nós temos microfones, temos retroprojetor, nós somos bem amparados, Pai. Nós somos agradecidos a Ti. Não devemos nos esquecer um lugar agradável, um lugar confortável. Deus, nós te agradecemos. Cadeiras para que a gente possa estar descansando em Ti. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Que o Senhor guarde, protege, livra de todo mal. Que esta palavra ela possa encontrar abrigo. Que essa palavra possa, Pai, restaurar corações, transformar vidas, trazer mudanças de comportamentos e atitudes, Pai. Nós devemos entender qual é o plano perfeito que o Senhor tem para nós, Pai. Não apenas Jesus Cristo ter morrido na cruz para nos salvar, mas nós, de contrapartida, fazemos a nossa parte no processo de santificação, no processo de anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, nas nossas fraquezas, Pai. Nos ajude nas nossas limitações. Nos ajude a entender que a nossa carne tem que somente responder ao comando do Teu Espírito, Pai. Nossa carne tem que ser sujeita à autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos subjugá-las, Pai, através do nosso jejum, das nossas orações. Nos ajuda a entender todo o propósito, Pai, que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, nós te pedimos e te agradecemos nessa noite em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém nessa noite que quer voltar para Cristo ou aceitar Cristo como único e o suficiente Salvador de suas vidas? Porque eu entendi que depois que aconteceu de uma mensagem que eu ministrei a respeito de obediência, que era relacionada a um povo cristão, e uma moça aceitou a Cristo, então eu tenho que entender que pode ser que alguém que esteja fora e quer retornar ao caminho da santificação. Se tem alguém, levante sua mão. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, levante sua mão também, nós estaremos orando. E se não tem, nós vamos encerrar o culto e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quinta-feira teremos culto às 20 horas, tá bom? Tem mais algum recado? Amém, né? E glória a Deus. Agradeço aí também mais uma vez, tá? Aos jovens, tá? Fizemos nosso primeiro culto de jovens, teremos outros, amém? Teremos outros. E aí vamos estar divulgando as datas, tá bom? Deus abençoe. Coloque tua mão pro alto. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, fazer o sobrenatural na vida do Teu povo, Pai. Que eles possam ter uma semana abençoada por Ti, Pai. Nós Te agradecemos por este lugar e por esta mensagem que é a Tua palavra, Deus. Que nós possamos viver durante a semana e até a Tua volta, Senhor. Vivemos uma vida de santificação para Ti, Pai. Nós Te agradecemos. E todo o povo diga amém. Amém. Voe em paz em nome de Jesus. Glória a Deus.